Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre patrimonialismo. Entender essa categoria é fundamental para entender a formação social brasileira e também para interpretar diversos acontecimentos da nossa atualidade. O patrimonialismo é um nome, uma categoria que a gente dá para entender as relações que são antigas, que diferem do caminho histórico que a gente cumpriu a partir especialmente da Revolução Francesa até hoje. Então, para a gente entender esse assunto, a gente tem que ter em mente esse parâmetro histórico inicial, representado aqui por essa seta, por essa timeline aqui. Então, quanto mais a gente vem para o presente, mais a gente vai vivenciar esse processo de transformação do antigo regime para a ideia da modernização, para a ideia do moderno. Quanto mais vimos para o presente, quanto mais viermos para o presente, mais falaremos de laicização, da separação entre religião e Estado. Quanto mais virmos para o presente, falaremos da republicanização, da criação da ideia de que o Estado, o público, ele é uma coisa de todos, ele é uma res publica, uma coisa de todos. Quanto mais para o presente a gente vem, mais a gente fala da democracia. Nesse aspecto aqui, a gente vai ter que é mais moderno, é mais contemporâneo a gente falar da burocracia, em oposição ao foco da nossa aula, que é falar do patrimonialismo. Só que não dá para falar do patrimonialismo sem entender o que deveria ser. Se a gente vai falar do antigo, a gente precisa comparar com o novo. Vamos pensar assim. Mas o que essas duas coisas têm em comum? Quando eu falo da burocracia e quando eu falo do patrimonialismo, as duas coisas são tipos de administração. Para a gente se organizar socialmente, a gente precisa, como eu acabei de falar, se organizar. A gente precisa administrar os recursos que todo mundo precisa para viver, certo? E todo tipo de administração de recursos vai gerar um tipo de relação de poder que lhe é inerente. Então eu posso organizar a vida das pessoas dentro do patrimonialismo? Posso. A gente organizou durante séculos, Ainda temos resquícios do patrimonialismo. Mas eu posso organizar as pessoas dentro do Estado através da burocracia? Posso. É assim que a gente faz hoje, ou melhor, é assim que a gente tenta fazer hoje. Então, como eu estava dizendo, burocracia e patrimonialismo vão se interpenetrar. Apesar da gente estar falando dessa linha histórica, as coisas na história não acabam, não tem uma data marcada para parar. Então a gente vai entender sempre aqui num ping-pong essas duas matrizes de administração, vamos dizer assim. Bom, no patrimonialismo vai imperar lá dentro das categorias de Max Weber a dominação tradicional e carismática. Ou seja, eu vou ter uma gestão das pessoas, de um grupo de pessoas, por uma pessoa geralmente, ou por um pequeno grupo, que vai exercer uma dominação nessa maioria, porque sempre foi assim, ou então porque eles se constroem enquanto figuras que são respeitadas carismaticamente por essa maioria. Na burocracia eu tenho o domínio da dominação racional legal. Então eu tenho a crença na legalidade, a crença na importância de se respeitar as leis, certo? Dentro da burocracia. Aqui a gente já começa a ver que burocracia vai estar muito mais ligado a uma lógica liberal, a uma tradição que vem lá da Revolução Francesa, a formação lá do constitucionalismo. Eu preciso que as pessoas obedeçam a lei, eu não preciso que as pessoas obedeçam a um indivíduo, como era no antigo regime. Bom, então, só dizendo em outras palavras, aqui eu tenho, portanto, a submissão a um mandatário, a uma pessoa, a uma figura. Na burocracia eu tenho uma submissão à lei, isso é fundamental. Quais são as consequências dessas relações? No patrimonialismo, as pessoas vão se organizar e as relações entre as pessoas, principalmente essa que está aqui em cima no topo,
São relações de lealdade, de piedade. Tá vendo que eu tô falando de sentimentos? Eu tô falando meio que da opinião do cara. Eu acho que deve perdoar aquele cara ali, perdoa, não aplica pena a ele não. Aquele ali nem cometeu crime, mas vamos prender ele, porque eu não gosto da cara dele, né? Lealdade e piedade. Favores e trocas. Favores e trocas são base do sistema patrimonialista, né? O que significa esses favores e trocas? Dentro de um sistema patrimonialista, ou dentro de um sistema que tenha cargas, pedaços que são patrimonialistas, vai ser sempre uma relação assim. Ó, você pode me ajudar aqui agora, então você me ajuda, depois eu te chamo para dividir o poder comigo, certo? Essa é a ideia do patrimonialismo. E eu não estou falando aqui de um acordo racional, por exemplo, que deve existir entre os partidos políticos. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma troca literal, não por um ideário, não por uma coisa racional, não por uma sintonia de ideias, mas simplesmente por favorecimentos pessoais. Você me ajuda aqui, eu lavo sua mão agora, depois você lava minha mão ali na frente, né? Bom, toda essa pirâmide de organização patrimonialista, ela é baseada na confiança pessoal, né? Eu te dou a mão agora esperando que depois você vai me dar a mão ali na frente, né? Bom, lá na burocracia, a lei ela vai ser construída dentro de uma lógica racional, quase cartesiana. Então a gente está falando de uma hierarquia de cargos, a gente está falando de uma competência e descrição de cargos, no sentido de que se eu sou contratado ou passei no concurso público X ou Y para fazer determinada coisa, eu tenho que fazer essa determinada coisa, vou fazer outra coisa. Nesse aspecto, a lei ela vai antecipar o que as pessoas devem fazer para criar uma separação prévia do poder e evitar que o poder seja concentrado como acontece aqui, tá? Meritocracia, eu preciso passar num concurso público, eu preciso ser aprovado num processo seletivo de uma empresa, eu não vou ter o amigo que me coloca lá dentro, que me indica e coloca, eu vou precisar ser aprovado meritocraticamente. Nesse aspecto, claro que numa leitura inicial, para fazer essa comparação, a meritocracia ela seria mais racional, ela seria mais objetiva. Discutir as condições de meritocracia é assunto para outra aula. Bom, representação do cargo. Aqui dentro da burocracia, eu não sou o cargo, eu não sou o chefe. Eu faço o papel de chefe dentro de determinadas regras. Eu preciso seguir essas regras para poder dizer que eu faço o papel de tal cargo, né? Eu não incorporo. Aqui dentro, como a gente está falando, tem a ideia da incorporação desse papel social. Bom, se aqui a gente já falou dessa incorporação dos privilegiados, sendo que dentro de sistemas patrimoniais, se o patrimonialismo é muito forte, como é o caso do Brasil, às vezes o próprio patrimonialismo ele incorpora segmentos burocratizados da sociedade e coloca sob o seu controle. Isso é possível aqui. A mesma coisa acontece lá. Né? Dentro da burocracia, um exemplo de manutenção do raciocínio patrimonialista dentro de um sistema burocrático são os cargos de confiança, né? Então, a pessoa é nomeada, né? Isso acontece, por exemplo, para nomeação dos ministérios, né? A pessoa é nomeada e não necessariamente essa nomeação ela espelha uma capacidade técnica para aquela posição, né? O patrimonialismo no Brasil ele vai se conformar dentro de um sistema nosso chamado de sistema patriarcal. Ele vai se conformar como a gestão que existe dentro do patriarcalismo, tá? Então, o patriarcalismo, ele, com todo esse aparato, ele vai se tornar possível que todo um sistema social de dezenas, centenas, milhares de pessoas obedeçam os interesses específicos de uma pessoa. E dentro do patriarcalismo isso era legitimado, né? Isso, todo mundo achava que a vida era assim mesmo. Quando eu falo da burocracia,
A burocracia, como eu falei, vai para essa lógica liberal, vai para a lógica das transformações históricas que nós temos. Porém, ela não é livre de problemas. Quando eu, por exemplo, começo a manipular as leis, certo? Em benefício de um grupo, em benefício de uma pessoa, essa manipulação das leis faz com que haja corrupção dentro do sistema burocrático. A corrupção a gente pode chamar de lawfare, que é aquela guerra, aquele uso das próprias leis para justificar uma posição de poder, né? A burocracia ela é suscetível a isso, e o Weber ele vai indicar que essa questão que eu acabei de dizer do lawfare dentro da burocracia, ela vai acabar sendo bastante possível de acontecer até, porque realizar a burocracia dá muito trabalho. Nesse sentido, vai estar ligado na burocracia, vai conseguir tanto acompanhar quanto fazer parte dela as pessoas que conseguem, por exemplo, não precisar trabalhar muito, né? E aí elas vão não só entender, a saber operar a burocracia, mas vão também poder passar a fazer parte dela, o que dá uma certa carga de instabilidade para os sistemas burocráticos. Por último, vamos entender um pouquinho o papel e o desenvolvimento do patrimonialismo no Brasil. É só uma olhadela nesse assunto, porque falar de patrimonialismo no Brasil é falar de praticamente toda a história do país, ok? Bom, mas esse embate do patrimonialismo ele começa a ficar claro com a vinda da família real para o Brasil. Quando a família real vem para cá, ela precisa transformar uma antiga colônia em capital do império, né? E Portugal aqui já estava em franca competição, por exemplo, com a Inglaterra. Então, algumas coisas que Portugal precisava fazer para tornar agora o Brasil / o Império Português mais competitivo é no sentido de burocratizar, é no sentido de racionalizar, né? É no sentido de atualizar a estrutura do Império Português para essas mudanças que naquela época tinham acabado de acontecer, né? 1808 e 1789. E aí, Dom João ele vai tentar criar alguns mecanismos ligados a esse sentido. Ele não consegue fazer isso inteiramente, ele não tem interesse em fazer isso inteiramente, porque se ele o fizesse, ele ia entrar em conflito com aquelas pessoas que já estavam aqui anteriormente, no período colonial brasileiro, e tinham o seu sistema de controle do poder local baseado no patrimonialismo, né? Bom, e aí, pessoas, esse conflito vai fazer com que, desde essa época, o Estado brasileiro ele se forme num casamento entre patrimonialismo e burocracia. A gente vai sair de uma marra entre essas coisas que são completamente opostas, como a gente está falando. E quando esse casamento de coisas completamente opostas se solidifica, isso acontece ao longo da história brasileira, quem vai sofrer nesse casamento de pai e mãe completamente opostos são os filhos, é a sociedade civil. Então, a sociedade civil brasileira, filha desse casamento, né, ela não consegue entender como essas relações acontecem. Se a sociedade civil brasileira não consegue entender o que essas relações aqui falam, porque elas sempre falam coisas contraditórias e, entretanto, estão ocupando a mesma casa, estão vivendo juntas, a sociedade civil não entende. Se retira e fica quietinha no canto. Ficando quietinha no canto, a sociedade civil brasileira vira plateia das transformações políticas tocadas pelo Estado. Isso é o que dá base no Brasil para a modernização conservadora. É isso que impede a formação no Brasil de um liberalismo real, um liberalismo baseado na soberania popular, tocado pelo povo. Muito obrigado e um abraço.